Amém? Vamos proceder à leitura, aí a partir do versículo 22 até o 29. Eu estou aqui usando a versão Nova Almeida atualizada, que diz assim, versículo 22. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com os seus discípulos, tendo esses partido sozinhos. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido pão, depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E, tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Versículo 26. Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem, não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então lhe perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é essa, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Amém? Os irmãos podem se colocar sobre os pés, mas permaneçam com a Bíblia aberta, tá? Nós vamos estar olhando novamente para esse texto várias vezes. Então é importante que... Viu aí que eu falei do desempenho da verdade? Já começou. Então, ninguém perdeu o foco, tá? Lembra do nosso combinado inicial. Mas vamos lá, meus irmãos. Permaneça com a Bíblia aberta, é o que eu dizia, tá? Eu quero iniciar aqui destacando, chamando a atenção de vocês, a ideia central desse texto, que é que João 22:19, traz para nós aqui como ideia central, do que essa passagem trata aqui. Então, sendo bem sucinto, João, essa passagem que nós lemos, ela cuida aqui de apresentar dois relacionamentos diferentes, distintos, Primeiro, o relacionamento da multidão, das multidões com Jesus, e depois o relacionamento que Jesus queria ter com essas multidões. Então, em resumo, é isso que o texto trata. O texto traz aqui essa dualidade, um relacionamento que as multidões tinham de fato com Jesus, inclusive um relacionamento marcado, caracterizado por uma simpatia, Você vê que a multidão ela era interessada em Jesus, tinha essa proximidade, essa simpatia, mas não havia fé verdadeira. No fim das contas, a multidão estava interessada por outros motivos, por outras razões. Então esse era o relacionamento da multidão aqui com Jesus. Só que o texto também quer apresentar aqui para nós qual que é o relacionamento que Jesus queria que essas multidões realmente tivessem. E aí não é mais um relacionamento apenas de interesse, apenas de simpatia, mas um relacionamento muito mais profundo, um relacionamento de discipulado, de compromisso com Ele. Então o texto trata disso aqui. O texto apresenta para nós essa dualidade, o relacionamento da multidão com Jesus e o relacionamento que Jesus quer ter com a multidão. Então, diante desses dois relacionamentos aqui, nós podemos de forma muito tranquila intitular essa mensagem com uma pergunta, certo? E a pergunta é o seguinte, multidão ou discípulo? Quem é você diante de Jesus? Esse é o tema da nossa reflexão. Quem é você diante de Cristo agora, nesse momento? Multidão ou discípulo? É sobre isso que nós vamos refletir a partir de agora. Permaneça, como eu falei, com a Bíblia aberta. Eu quero dirigir aqui a minha fala, organizando ela em 3 pontos, tratando inicialmente do contexto, bem rapidamente do contexto, para que a gente possa compreender melhor essa passagem. E depois eu quero analisar cada um dos relacionamentos, No segundo tópico, portanto, a gente vai ver o relacionamento das multidões com Jesus.
e no último tópico, o relacionamento que Jesus queria ter com as multidões. Certo? Essa aqui é a nossa estrutura: contexto, relacionamento das multidões e o relacionamento que Jesus queria ter com as multidões. Então vamos lá, primeiro, meus irmãos, sobre o contexto. O que é que está por trás aqui dessa passagem? O que é que estava havendo? Antes de chegar nesse texto aqui, quais foram os acontecimentos que haviam sucedido? Essa passagem aqui, ela está situada, né, naquele grande sinal, aquele grande milagre da multiplicação dos pães. Nós conhecemos esse episódio, nós sabemos, né, o que estava havendo ali. Jesus em um local extremamente isolado, com muita gente que estava acompanhando ele, tudo muito bom, uma maravilha, uma bênção, só tem um problema: falta comida, né? E passa um dia, passa 3 dias, imagina. Quem é que aguentaria aqui ficar 3 dias sem comer? Tem irmãos que ficar 3 horas, meu irmão. É terceira guerra mundial. Então essa multidão já estava morrendo de fome, e Jesus traz uma solução maravilhosa. Ele multiplica os pães. Ele pega 5 pães, 2 peixes e transforma aquilo em uma quantidade absurda. A multidão fica maravilhada com aquilo. Como pode um homem fazer isso? A multidão fica tão maravilhada que ela quer fazer Jesus rei, obrigar Jesus a ser o rei delas, né? Só que Jesus rejeita essa proposta, né? E parte para o outro lado. Ele envia primeiro os discípulos no barco, enquanto ele despede a multidão, e depois que ele despede a multidão, ele sobe a um monte para orar. Fica ali até muito tarde. Aí quando já é madrugada, ele desce e acompanha os discípulos, né? E o surpreendente disso é que ele vai andando sobre as águas. Ali ele encontra os discípulos, entra no barco e então finaliza, né, a travessia deles. O detalhe aqui é que a multidão não tinha visto Jesus indo até eles, né? A multidão achava que Jesus ainda estava ali. Por isso que ela retorna para o mesmo lugar onde os pães haviam sido multiplicados, em busca de Jesus. Então o nosso texto aqui, ele vai tratar exatamente disso, o segundo dia depois da multiplicação. Por isso que o versículo 22 começa assim: no dia seguinte. Que dia seguinte é esse? O dia seguinte, depois que Jesus multiplicou os pães. Então o texto vai trazer aqui para a gente o que aconteceu no dia seguinte. Os versículos iniciais vai mostrar que nesse dia seguinte, as multidões foram em busca de Jesus. E essa busca dela, esse interesse da multidão por Jesus, acaba aqui mostrando aqui para nós como que era o relacionamento que eles tinham com o Senhor. Os versículos aqui, né, os primeiros que nós lemos, vai cuidar exatamente disso, de mostrar como que essa multidão enxergava Jesus e quais eram as intenções e por que ela se relacionava com Jesus. Então, à luz aqui dos primeiros versículos da nossa passagem, eu quero olhar para vocês 2 características do relacionamento que essas multidões tinham com Jesus. Certo? Aqui já entrando no nosso segundo tópico, né? O relacionamento que as multidões tinham com Jesus. Como que a gente poderia caracterizar esse relacionamento? Quais que eram as características desse relacionamento? Eu destaco aqui 2, irmãos, 2 características que vai definir muito bem como que essa multidão se relacionava com Cristo. E a primeira característica é a característica da simpatia. Atenção aqui, ó. Essa multidão era uma multidão simpatizante de Jesus, certo? Primeira coisa que a gente observa aqui com muita clareza no texto: a multidão era simpática, simpatizantes de Cristo. O que é isso? O que significa ser simpatizante? A ideia aqui de simpatizante, né, é que a multidão gostava de Jesus. A multidão era fã de Jesus. A multidão se sentia muito bem perto de Jesus. A multidão era amigável. A multidão cooperava, a multidão falava bem, tinha uma consideração, tinha um respeito, tinha Jesus em grande apreço. A simpatia da multidão fica claro aqui, trazendo aqui para a linguagem jovial, né? A multidão achava Jesus muito massa, né? A multidão achava Jesus top demais, dava muitos likes, era simpatizante, era assim que a multidão via Jesus, né? Tinha esse relacionamento de simpatia. Vamos olhar no texto e ver aí, né, as evidências dessa simpatia. Primeiro no versículo 22, quem está aí com a Bíblia aberta? Olha no versículo 22, diz assim: no dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou, e aí eu chamo a atenção para essa frase, esse verbo, né?
A multidão nota, ela notou, ela prestou atenção, ela reparou que ali havia apenas um pequeno barco e tal, e que Jesus não estava ali. Então, ela prestava atenção em Jesus, ela notava, ela olhava com atenção, os olhos da multidão estavam voltados para Cristo. Então, tudo que se passou ali, ela notou. Então, essa multidão, em primeiro lugar aqui, manifestando a simpatia dela, ela estava olhando para Jesus. Mas não somente olhando. Vejamos agora aí o versículo 24. Essa multidão ela vai em busca de Jesus. Versículo 24. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, o que é que eles fazem? Entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum. Para quê? À procura de Jesus. Olha aqui, irmãos, que simpatia profunda, hein? Pô, Jesus não está aqui? Não achava que ele não está aqui, não. Procurou, viu, investigou, concluiu que de fato não está aqui. Então bora quando ele está. Aparecem os barcos lá, meu irmão, e esses discípulos fundam e vai. Imagina o tanto de sacrifício que está envolvido, gente. Foi uma viagem, né? A embarcação naquela época extremamente precária, perigosa, lenta a viagem, demorada. E os discípulos estão nem aí, nós vamos atrás dele, vamos em busca dele. Veja como que eles eram simpáticos, realmente. Eles eram muito simpatizantes de Cristo. Agora, além de notar, de reparar Jesus, além de buscar Jesus, eles também falavam com Jesus. Olha o versículo 25. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram. Ou seja, eles dirigem a palavra a Jesus. Agora, olha como que eles falam. Presta atenção aqui, como que essa simpatia nesse versículo, ela é manifesta em termos de respeito, sabe? De consideração. Como que Jesus é chamado aí por essa multidão? Mestre, em algumas versões rabi, significa a mesma coisa, né? Professor, senhor, doutor, conhecedor, alguém que a gente respeita o conhecimento, alguém que tem autoridade para nos ensinar. Olha que multidão simpatizante. Vocês não viram Jesus como um qualquer. Não é homem, onde que tu estava? Não é carinha, brother. É mestre. Então a multidão era simpatizante de Cristo. Então essa é a primeira característica aqui. Uma multidão simpatizante. Agora, segunda característica. A primeira característica não engana. A primeira característica é a foto do Instagram, né? Aquele negócio todo bonito. E fala, rapaz, que negócio. Agora bora para a segunda característica, a realidade. Sabe o que é que essa multidão simpatizante era, de fato? Era uma multidão descrente. Era uma multidão que não cria em Jesus. Era uma multidão que não era discípulo de Jesus. Era uma multidão que não havia assumido um compromisso com Jesus. Era uma multidão que não tinha entregado a vida a Jesus. Era uma multidão que não tinha sido regenerada por Jesus. E quer ver a evidência disso no texto? Olha aí, versículo 26, a resposta que Jesus ia dar. Essa resposta aqui, versículo 26, Jesus respondeu. É interessante que a resposta de Jesus ela é introduzida com uma frase muito necessária para esse texto. Ele começa falando como aí? Em verdade, é assim que ele começa. Tem que ser assim. Não podia ser de outro jeito. Porque ele vai falar uma coisa aqui tão inesperada, tão estranha, tão que parece que não está certo, que a gente poderia duvidar, mas será que Jesus está sabendo o que está falando? Porque parece que não tem muita lógica, a multidão aí nos pés dele, a multidão babando por ele, e ele vai dar uma característica, uma análise totalmente ruim da multidão. Então, será que o Senhor não se enganou? Não, em verdade, ou seja, o que eu estou falando aqui, gente, não é verdade uma vez, não é verdade duas vezes, é ao quadrado. É plenamente verdadeiro isso que eu estou falando para vocês. E o que é que ele fala? Versículo 26, Jesus respondeu: em verdade, lhes digo que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. A fala de Jesus que envolve dois pontos, certo? Dois momentos aqui, duas partes a fala de Jesus. De modo geral, com essas duas partes, o que ele quer é entrar no coração, é expor a motivação, essa simpatia toda. Cadê Jesus?
entra no barco, bora atrás, Rabi, a galera do time de Jesus aqui, tá? Essa simpatia toda é o externo. Na resposta de Jesus, ele quer entrar no interno. Ele quer mostrar a motivação dessa multidão. E aí ele começa falando, em primeiro lugar, o que não era a motivação. Ou seja, o que não estava passando ali dentro deles. O que não era a intenção deles. E o que é que ele diz aí? Vocês estão me procurando não porque viram sinais. E aqui a gente tem que dar uma pausa, abrir um parênteses, para entender o que é que Jesus quer falar quando ele diz: vocês não estão me procurando porque viram sinais. Todo mundo que entende que é um sinal? Um sinal, exclamação, interrogação, ponto e vírgula. Não é esse sinal, não. O sinal aqui na Bíblia significa um milagre, o ato sobrenatural, uma operação milagrosa, miraculosa de Deus, que aponta para a presença de Deus ali. Então Jesus está falando que vocês não estão me vendo porque vocês viram sinais. Essas pessoas com quem Jesus está falando, irmão, são judeus. A gente tem que entender a história, a cultura do judeu, a visão, a mentalidade judaica. Esse povo aqui é o povo de Deus do Antigo Testamento, que cresceu na história deles, vendo Deus se manifestar e confirmar a palavra dele através de sinais. Então essa é a multidão que sabia da história de Moisés, libertando o povo, com muitos sinais ali, pragas no Egito, mar vermelho abrindo. Esse povo sabia da história dos profetas, de Josué, enfim, a história deles era uma história de sinais. Então esse povo está acostumado a crer em resposta a sinais. Esse povo está acostumado a exercer a fé depois que vê sinais. Então, ver sinais e exercer fé são lados da mesma moeda para eles. Então, quando Jesus fala assim: vocês não estão vindo aqui porque viram sinais, é como se ele estivesse falando em outras palavras. Vocês não estão vindo aqui porque creram. Vocês não estão vindo aqui porque vocês perceberam tudo que eu venho fazendo e discerniram e se tocaram. Poxa, já que Jesus está realizando todos esses sinais, é porque ele é de Deus, é porque ele é o Filho de Deus, é porque ele foi enviado de Deus, é porque ele é o Salvador, então vamos crer nele. Nada disso. Não é por causa disso. Não é porque está faltando sinais. Jesus já tinha feito muitos sinais, gente. O último foi a multiplicação dos pães. Então sinais tinham demais, só que eles mesmo assim não tinham crido. Esses sinais não tinham levado eles à fé. Eles não foram tomados em uma convicção profunda. Eles não foram tomados em uma conversão. Não havia fé ali. E é isso que a gente está falando. Vocês não estão aqui vindo porque vocês perceberam quem eu sou, porque vocês descobriram quem eu sou. Não é por isso. Não tem nada a ver com conversão, com nascer de novo, com se entregar a Cristo, com ser um discípulo. Não há fé em vocês. Os sinais não levaram vocês à fé. Vocês não se tornaram crentes de verdade. É isso que Jesus está falando com a multidão. Mas assim, se não era pela fé, era pelo que então? E aí a segunda parte da resposta de Jesus é falar qual era então a motivação. Não me procurasse porque vi sinais. Mas por que, irmãos? Por que então? Mas porque comeram... Ai, irmãos, comeram os pães, ficaram satisfeitos. Qual a ideia aqui? Vocês estão querendo inchar a pança, vocês estão querendo rango. Aprofundando um pouco mais, vocês estão querendo os benefícios da fé. Vocês estão atrás de se beneficiarem comigo. Vocês estão atrás de vantagens pessoais. Vocês estão atrás do interesse de vocês. É o pão, é o que eu posso fazer, é o que eu posso contribuir, cooperar com vocês. Então Jesus escancara aqui a motivação dessa multidão. Tem nada a ver com fé, tem nada a ver com conversão. É tudo sobre pão. É tudo sobre benefícios temporais, presentes, terrenos, na vida pessoal de vocês. À luz desse texto aqui então, irmãos, quais lições a gente aprende? Quais lições a gente extrai? O que a gente aprende aqui com essa passagem? Eu quero dar Ainda chegamos só na metade do nosso texto, a gente vai continuar expondo, mas vamos fazer aqui um pit stop, pausa, para a gente aprender um pouco aqui. A gente extrair aqui umas lições. Qual lição? Quais lições a gente tira desse texto? Eu quero destacar duas aqui.
duas lições. Primeiro, uma lição. Primeiro, uma lição de advertência. Cuidado. Vamos, todo mundo aqui, muita atenção. Atenção máxima agora. Cadê Jô? Jô já recolheu o celular de todo mundo. Isso, ninguém está distraído. Atenção máxima aqui agora. Primeira lição, advertência. Cuidado. Lembra aquele emoji lá? Um triângulozinho, né? Amarela, exclamação. 10 emojis daquele ali. Cuidado. Essa é a primeira lição aqui que o texto traz. Cuidado por quê, Thales? Cuidado com o quê? Cuidado porque esse texto aqui nos mostra e nos ensina que estar numa igreja, pertencer a uma igreja, não significa necessariamente ser um discípulo autêntico de Cristo. Olha, atenção, capitulou aí? O que é que o texto ensina? Estar na igreja, pertencer à igreja, pertencer a um hall de membros, frequentar, ir para os cultos, ouvir sermões, carregar a Bíblia debaixo do braço, dar a paz do Senhor, contribuir, ser participativo, ativo, frequentar, não significa necessariamente que você é de fato um discípulo. Aliás, irmãos, cá para nós, o problema da igreja evangélica brasileira é exatamente isso. A gente tem muita gente, olha para o IBGE, a igreja brasileira cresce assustadoramente, já é mais de 25% da população, significa 1 a cada 4 brasileiros é evangélico. Então a gente cresce muito, em igrejas muito cheias, em bancos muito lotados, mas de que? De discípulos? Não, gente, de multidão, de simpatizantes, de pessoas que não têm um compromisso, que não têm uma convicção profunda, que não sabem realmente quem é o Senhor, que não foi transformado no interior, no íntimo do coração. Lembra do acordo? Começou aqui o acordo, ninguém desconcentra. Então é isso, irmãos. Cuidado, você pode estar sendo simpatizante, é possível você pertencer e frequentar, ter todo o jargão, falar o evangeliquez e ainda não ser um discípulo. Essa é a primeira lição, a lição de advertência. Segunda lição, uma lição de reflexão. Como assim reflexão? Não é possível que eu olhe para um texto desse e tendo um mínimo de bom senso, um mínimo de consideração por minha alma. Não é possível que eu vá olhar para esse texto e não vou refletir sobre mim, sobre a minha condição e o meu estado. Então esse texto que ele nos ensina que a gente deve refletir sobre nós mesmos, refletir sobre os nossos caminhos, refletir sobre a nossa condição. E aqui, irmãos, vamos refletir nisso. Lembra do tema da mensagem? Quem é você hoje, agora? Diante de Cristo. Discípulo ou multidão? Discípulo regenerado ou simpatizante? De que lado aqui você está? Quem é você? E sabe por que a gente tem que fazer muito essa reflexão? Porque a igreja, irmãos, ela traz muitas vantagens. Se Jesus trazia muitas vantagens lá no passado, e ele trazia mesmo curas, pão multiplicado, tudo, morto ressuscitado, a igreja está aqui na terra e ela também hoje fornece uma série de vantagens, uma série de coisas boas, uma série de coisas que nos favorecem, que nos ajudam, que nos auxiliam. Então a gente precisa pensar, será que eu estou na igreja? Será que eu estou frequentando por causa de quem o Senhor realmente é? Por causa de uma verdadeira experiência de conversão? Ou por causa dos benefícios que a igreja dá? Eu fiz uma listinha aqui rapidamente. Olha o tanto de coisa boa, irmãos, que a igreja provê para nós hoje. A igreja provê para a gente, né? Corrigindo aí. Olha aí, primeiro, amizades. Um lugar bom para ter amigo é a igreja. Muitos de nós, os melhores amigos estão aqui. As maiores amizades nasceram aqui. Então a igreja é um ambiente que produz amizade. Outra coisa que a igreja proporciona, promove, provê, né? Relacionamentos amorosos. Pensa numa coisa difícil, irmãos, nos dias de hoje. É você achar alguém minimamente decente, né? Alguém que presta é difícil. Até na igreja é difícil. Imagine fora da igreja, onde as pessoas têm noção nenhuma de respeito, de família.
Onde é que você vai achar alguém que quer constituir família? Alguém sério, uma varoa, né? A varoa, o varão, sério, piedoso, trabalhador. Onde é? É na igreja. Então a igreja provê também relacionamentos amorosos. A igreja produz também relacionamentos e interações sociais. A gente vive no jornal hoje, eu vi um dado terrível. Apenas 10% da população não está conectada, ou seja, não usa rede social. E o Brasil, em particular, é o segundo país do mundo que mais gasta tempo na internet. O que é que isso significa? Significa que a gente está vivendo a era da virtualização, da digitalização. Então está todo mundo. Por isso que já tem que passar recolhendo. Porque senão a gente não tem mais interação. O celular está dominando. E às vezes falta um ambiente para você desgrudar um pouco, para você dar uma relaxada. Onde é que você pode deixar um ambiente assim bom, legal, para conversar, para interagir socialmente? Igreja. Então a igreja produz também, provê relacionamentos sociais. Outra coisa a igreja produz, irmãos, promove apoio emocional. Irmãos, coisa boa quando o perrengue bate na porta da gente. Doença, luto, confusão, briga na família. O que é a primeira coisa que a gente faz? Pastor Fábio, não é assim? Socorro, ajuda. E a igreja vem com toda a estrutura para ajudar, para estar ali perto, para acompanhar, para aconselhar, para ajudar, para pegar na mão. A igreja produz apoio emocional. A igreja produz oportunidades também para desenvolver talentos. A igreja é um local onde alguns estão falando, outros estão liderando, outros estão produzindo na comunicação, outros estão tocando, outros estão fazendo peça. Várias coisas a gente faz aqui. A gente tem uma oportunidade muito boa de desenvolver talentos. A igreja produz também lazer. E o último item aqui, para ser justo com aquela mesa, né, irmão? Olha lá. Pão também, a igreja também provê comida, né, irmão? Tem comida também, olha a beleza daquele negócio. Então a gente tem que refletir. O que é que está me trazendo aqui? O que é que me faz eu colocar uma roupa e vir para esse lugar? O que é que me faz participar? O que é que me faz estar presente? O que é que me traz? São os meus amigos, são os meus relacionamentos, é o meu varão, a minha varoa, é os meus sonhos, é o meu talento, é para tocar, é para quê? Qual é a minha motivação? A gente tem que pensar nisso, irmãos. E se os amigos todos acabassem? Se a igreja fosse composta só de coroa, 70, 80 anos, você fosse o único jovem dessa igreja, estaria aqui ainda. Se acabasse tudo isso, instrumento, e não tivesse mais tocar nada, você continuaria vindo. Se não houvesse ninguém aqui, nada de atrativo, permaneceríamos aqui. Esse texto nos leva a essa reflexão. E eu acredito que, possivelmente, algumas pessoas tenham entrado aqui nessa noite como multidão, como alguém que está buscando também por causa do pão, por causa das coisas, por causa dos benefícios. Mas sabe qual é a boa notícia, irmão? É que apesar da multidão aqui ter esse relacionamento fraco com Jesus, temporal, a vontade de Jesus e o propósito de Jesus é ter um relacionamento totalmente diferente com essa multidão. Se alguém entrou aqui como multidão, como uma pessoa sem compromisso, sem experiência de conversão, a boa notícia é que o Senhor quer que você saia daqui com um relacionamento totalmente novo, com um relacionamento não de multidão, mas com um relacionamento de discípulo, um relacionamento de convertido, de regenerado, de nova criatura. É isso que o Senhor quer. Isso nos leva, irmãos, ao terceiro e último ponto aqui da nossa reflexão. Vamos ver agora aqui o relacionamento que Jesus quer com essa multidão. Como falei, que é um relacionamento de discipulado, de compromisso, de aliança com o Senhor, de entrega. É um relacionamento de convicção. Você crê realmente nele, você sabe quem ele é, você é movido por uma convicção profunda em seu ser. Você não é mais o mesmo, você não é mais a mesma pessoa, você foi transformado, algo diferente aconteceu. Você nasceu da água e do Espírito, você é nova criatura. Você agora é um seguidor, dê o que der, venha o que vier.
se eu for perseguido, se a minha vida for posta em risco, eu vou continuar crendo, porque agora Ele é tudo para mim, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Mestre. É esse o relacionamento que Jesus quer, irmãos. Agora uma pergunta: como obter esse relacionamento? Como entrar, meu irmão, um cara aqui com milão, atrás de pão, atrás de menina, atrás de instrumento, atrás daquilo outro, e sair um discípulo? Como mudar essa chave? O que fazer para isso? Jesus indica aqui, irmãos, no restante dos versículos. Ele aponta para duas direções. É mais ou menos assim a lógica então do texto. Vocês querem se tornar discípulos realmente? Querem realmente ter um compromisso? Quer ser realmente discípulos? Quer ser realmente cristãos genuínos? Então vamos lá. Em primeiro lugar, o que é que ele indica aí para a gente? Versículo 27, diz o que aí, irmãos? Quem pode ler? Trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este vai Deus, o Senhor. Amém. O que é que Jesus está falando aí? Ele está mandando: quer ser meu discípulo? Olha, quer ser diferente, quer sair da multidão, quer deixar esse relacionamento velho, fuleiro, igrejeiro, religioso, multidão, e quer se tornar um verdadeiro discípulo? Então vamos lá, primeira coisa, o foco de vocês. Tire o foco da presente vida, coloque o foco na vida eterna. É isso que ele diz quando ele fala: trabalhar e não pela comida que perece, mas pela que dura para a vida eterna. O que é isso? Foquem a atenção de vocês, a preocupação de vocês com a eternidade. Foco na eternidade. Quer ser um discípulo de Cristo? Primeira coisa, tem que se preocupar, irmãos, com a eternidade. Tem que levar a eternidade muito a sério. Irmãos, nós somos uma alma. Nós temos uma alma. E uma alma que vai permanecer para sempre em algum lugar. Essa vida não é, irmãos, para sempre. A gente está aqui passando uma temporada, uma jornada breve, inclusive. Uma jornada que, por sinal, é muito rápida. Então, a gente está caminhando para um destino eterno. A gente está caminhando para uma realidade eterna e a gente tem que se preocupar onde realmente estará a nossa alma. Qual realmente será a nossa condição lá. Tem coisas na vida, tem assuntos da vida que a gente pode até ter uma insegurança, uma incerteza. Que curso que eu vou fazer? Onde que eu vou estudar? Onde que eu vou morar? Onde que eu vou trabalhar? E essas coisas aí, tudo bem, você não está inteiramente certo. Você pode continuar vivendo com isso, mas não pode viver com insegurança, com debilidade em relação à eternidade. A gente tem que estar muito certo, irmãos, muito convictos e seguros em relação a isso. Há um problema da juventude, das pessoas mais novas, das velhas também, mas os jovens têm a tendência a manifestar mais isso. É uma despreocupação com a eternidade. A gente vive como se fosse viver aqui para sempre. Esquece de pensar no futuro, esquece de levar em consideração a alma, de colocar a cabeça no travesseiro e falar: rapaz, será que eu estou indo mesmo para o céu? Será que eu realmente fui salvo? Isso tem que ser a nossa preocupação, se preocupar com a eternidade. Isso envolve esforço, tá? Jesus fala: trabalhem. Então é trabalho, esforço. Se dediquem, se esmerem em conhecer as Escrituras. Façam perguntas, busquem profundamente o Senhor. Esse é o primeiro ponto que Jesus indica para a gente ser discípulo dele verdadeiro. Foque na eternidade. Agora o último ponto aqui para a gente finalizar. Tá, se eu focar na eternidade e começar a me vir alguns desconfortos. Quais desconfortos? Porque assim, é difícil pensar sobre isso. Nossa, será que eu sou salvo mesmo? Porque quando você faz essa pergunta, qual é a primeira coisa que vem na cabeça? É mais ou menos assim que funciona, será que eu sou salvo mesmo? Vixe, mas e ontem? Aquele negócio que eu fiz errado. E foi na semana passada que eu quebrei o pau com minha mãe. Vixe, mas isso outro que eu fiz de errado. E aí você começa a lembrar dos seus pecados. Meu Deus, eu sou muito pecador. Meu Deus, como que eu vou ter segurança e salvação? Meu Deus, eu sou fraco. Meu Deus, eu não consigo obedecer. Meu Deus, eu erro o tempo todo. Eu caio em pecado. Meu Deus, eu sou um pecador. Essa pergunta pode
martelar em nosso coração. E essa pergunta martelou no coração dessas multidões aqui. Por isso que eles perguntam para Jesus, olha aí a pergunta da multidão, no versículo... Olha aí, irmãos, o versículo 28, olha o que eles perguntam. Então lhe perguntaram, que faremos para realizar as obras de Deus? Que pergunta é essa, irmãos? Jesus, como é que a gente faz esse negócio, rapaz, para poder cumprir direitinho as obras de Deus? Senhor, como que é possível a gente então ser perfeito para poder merecer a salvação? Senhor, como que a gente pode então ser obediente em tudo, não pecar, não envolver com imoralidade sexual, não envolver com nada desse pornografia, disso, de fornicação? Como que eu faço, Senhor, para praticar as obras de Deus? Essas pessoas aqui achavam, os judeus, na mentalidade deles, que a salvação só poderia ser pelas obras. Por isso que eles perguntam logo pelas obras. Rapaz, e as obras? Como é que faz para conseguir? Irmão, seria um fardo muito pesado mesmo, você precisar cumprir todas as obras para poder merecer a salvação. Quem conseguiria ser salvo assim? Eu confesso logo, eu pulava fora na hora, não tenho capacidade, consigo obedecer tudo, eu não consigo realizar todas as obras de Deus, obedecer todos os pontos, não consigo. Então sabe qual que é o consolo aqui nesse texto? É a forma como Jesus vai responder essa pergunta. A pergunta é, como a gente faz para realizar as obras, no plural, tá? As obras. Qual que é a resposta de Jesus? Olha aí, versículo 29. Jesus respondeu, a obra de Deus é esta. Prestou atenção aqui, agora está no singular, irmãos. Jesus responde, vocês querem realizar as obras de Deus? Não tem obras, é a obra. É só uma obra, é só uma coisa que vocês realmente precisam para ser salvos. E o que é que precisa? Restante do versículo 29. A obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Meu Deus, o que é que Jesus está ensinando aqui? Jesus está falando, vocês nunca vão conseguir realizar as obras de Deus, esquece, vocês não são obedientes, vocês não são bons, vocês não conseguem ser bons, vocês já nasceram ruins, vocês já nasceram pecadores, vocês já nasceram merecendo o inferno, e nunca na vida vocês vão conseguir obedecer a Deus, vocês nunca vão conseguir realizar todas as obras de Deus, só existe uma escapatória para vocês, é vocês crerem naquele que Deus enviou. É vocês crerem no Salvador que Deus mandou para esse mundo. Só existe essa maneira de pecadores serem salvos. Só existe essa maneira de gente ruim como nós poder ter a salvação. É crendo em Jesus Cristo. Irmãos, que coisa maravilhosa. A salvação é por graça, irmãos. Meu Deus, quem lembra aqui de Martinho Lutero? Eu gosto sempre de usar esse exemplo, porque ilustra. Martinho Lutero, ele achava que a salvação era pelas obras, ele queria obedecer tudo, queria cumprir toda a lei, queria ser perfeito, e ele nunca conseguia sentir paz, ele nunca conseguia se sentir salvo, ele nunca conseguia se sentir amado, porque todo dia pecava, todo dia falhava. E aí então ele descobre essa verdade aqui na Bíblia, que a gente está refletindo. Ele descobre que o ser humano é salvo não pelas obras, não pelas nossas obras, mas pela obra de Cristo. A gente é salvo não é porque a gente merece, mas é apesar da gente não merecer. Não é porque a gente é bom, mas é apesar da gente ser ruim. Tudo que a gente merece, irmãos, é o inferno e a condenação. Mas Deus enviou Jesus Cristo, e Ele assumiu o nosso lugar, na cruz do Calvário, irmãos. Ele tomou o nosso pecado. Ele se fez pecador. Toda a ira de Deus, toda a cólera de Deus, todo o juízo de Deus contra nós foi despejado ali em Cristo. Ele estava sofrendo a punição que nos era devida. Então, Martinho Lutero conta, depois que ele entendeu essa verdade, ele pode ter paz, ele pode se sentir seguro, mesmo quando pecava, mesmo quando falhava. Ele sabia que era salvo, porque Cristo havia morrido por ele. E aí ele conta a experiência que ele teve numa caverna. Ele estava lá e ele de repente sonha, e nesse sonho dele chega o diabo e começa a falar, o que? Lutero? Salvo? Mas e essa mentira? Começa a escrever na parede da caverna, e esse negócio? E esse
esse pensamento mau, e essa coisa, enche a parede de pecados. E aí no sonho de Lutero aparece uma tinta, um balde de tinta, e Lutero começa a pintar essa parede de vermelho, e aí ele pergunta ao maligno: e aí agora, está vendo algum dos pecados? O maligno: eu não vejo nenhum. Por quê? Porque de fato eu cometi tudo isso. De fato eu sou pecador, de fato eu quebro a lei de Deus, de fato eu não consigo ser bom nem perfeito, mas Cristo Jesus, Ele morreu em meu lugar, e o seu sangue me purifica de todo pecado. Então, irmãos, é assim que a gente é salvo. Essa é a obra de Deus. É quando a gente crê totalmente em Cristo, a gente desiste de ser bom, desiste de ser justo com as nossas próprias forças e lança toda a nossa confiança em Cristo. Thales, último raciocínio para a gente fechar. Então eu vou viver agora pecando, porque se Cristo já pagou tudo, se Cristo já resolveu a situação toda, se meus pecados já foram lá punidos nele, então eu vou para o carnaval, eu vou cheirar uns baseados, eu vou viver de todo jeito, eu vou viver pecando. Por que essa lógica não se aplica de maneira nenhuma aqui? A pessoa que verdadeiramente crê nisso aqui, a pessoa que olha para si mesmo como pecador, como indigno, como imerecedor, como uma pessoa incapaz de se salvar, e então olha para a cruz de Cristo e vê ali todo o seu pecado nele, e crê nele, confia que ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para provar a nossa salvação. A pessoa que crê nisso, ela é transformada, ela é mudada, ela é regenerada, e agora ela não vai mais viver em pecado. Sim, eu sei que se eu pecar, Deus vai me perdoar, mas eu não quero mais pecar, eu não tenho mais prazer no pecado, eu não tenho mais alegria no pecado. O pecado é a minha tristeza, eu odeio o pecado, eu quero viver em santidade, em justiça, em piedade. E ele vai então passar a praticar boas obras, não para ser salvo, mas por ter sido salvo. Tu quer ser discípulo de Cristo? Creia nessa mensagem, creia no Evangelho, e que Deus possa nos conduzir do estado de multidão para o estado de discípulo. Assim nós agradecemos, eu agradeço aqui essa rica oportunidade. Irmãos, possam absorver essa palavra, não saia daqui, irmãos, como uma multidão. Sai daqui como um discípulo. Sai daqui como alguém com compromisso. Sai daqui crente no Evangelho. Amém?